Ok, turma, como estão todos? Espero que todos estejam bem. Essa é mais uma aula do canal Leitura.educa. Hoje, dando continuidade ao nosso projeto de leitura sobre vida e obra de Machado de Assis. Na aula de hoje, especificamente, trabalharemos as duas fases da sua obra. Mas antes de mais nada, vamos à nossa vinheta. Ok, turma. Se vocês chegaram até aqui, gente, não se esquece, deixa aquela ajuda para o canal. De que maneira? Da maneira mais simples possível. Inscreve-se no canal, é só um clique, outro clique para dar aquele joinha no vídeo e mais outro clique para marcar o sininho e receber todas as notificações do canal. Dessa forma você vai estar nos ajudando muito. Bom, sem mais delongas, vamos a um pequeno slide que eu preparei para vocês aqui sobre a obra de Machado de Assis, as suas fases. Vamos ver aí, nós temos um pouco sobre a obra machadiana, certo? Aqui no canal Leitura.educa com o professor Railson. O tema da aula de hoje nós temos aí uma tentativa de classificá-lo, certo? Nós vamos analisar um pouco da sua obra dentro das duas escolas literárias que Machado de Assis teve influência. Ali no seu início, um pouco da influência da escola literária do romantismo, mas o seu auge mesmo, o seu grande esplendor vem no período denominado de realismo. Um pouco de realismo, romantismo e realismo. Bom, nós sabemos que a nossa literatura, a literatura em si, ela é dividida em escolas literárias, momentos literários, certo? É uma forma de colocar autores e obras que têm algumas características em comum dentro de determinado campo. Então, aqui nós temos o romantismo e o realismo. Machado de Assis ele vai dar início, suas obras iniciam-se no romantismo, mas, como eu já disse, o grande esplendor vem no realismo. Bom, aqui nós temos um pouco das características do movimento, do momento, da escola literária denominada romantismo. Os autores dessa época, as obras dessa época, seguiam determinados padrões. Dentre esses aí, nós temos a busca por subjetivismo, nós vamos ver obras entrecortadas de subjetivismo, do pensamento, do desejo do seu autor. A imaginação, vamos ver fluir aí a imaginação em várias histórias, vários pontos. O sentimento, ou seja, o que era que estava em vigor, o que era que tinha grande valor nesse período. O sentimento, algo de dentro, aquela coisa mais intimista. Verdade individual, que vem trazendo um pouco disso que eu já falei antes, do subjetivismo da imaginação e do sentimento do autor. O que valia era o mundo do autor, a sua imaginação, o seu sentimento. A fantasia também iria perdurar. A volta ao passado, nós vamos ter muito essa recontagem, certo? Então essas são algumas das características desse movimento denominado romantismo. Do outro lado, logo depois do romantismo, vem a sua contrapartida, que é o realismo, certo? Algo que vem se opor, melhor dizendo, às características do romantismo. Nós vamos ter o realismo. De que maneira? O realismo, ao contrário do romantismo, já vai trabalhar a objetividade, a realidade. Eles já vão estar preocupados mais com temas reais, com a busca da realidade, de descrever o seu cotidiano. A valorização da razão. A verdade agora não é mais individual, é uma verdade universal. Aí nós vamos trabalhar com a questão das ciências. Fatos observáveis, ou seja, agora nós não trabalhamos mais com a fantasia, com criar, com o imaginário. O autor busca mais agora se ater a fatos do seu cotidiano, da realidade.
e crítica do presente ao invés do retorno ao passado. Bom, Machado de Assis ele vai dar início à sua obra nesse período no romantismo. Nós vamos ver que as suas primeiras obras elas vão estar classificadas dentro do romantismo, mas o seu grande leque de obra vai estar presente, ele que é também um dos realizadores, ou melhor dizendo, a sua obra é que deu início ao realismo, uma de suas obras que nós vamos falar logo mais. A obra de Machado de Assis costuma ser dividida em duas fases, como eu já disse a vocês. Nós vamos ter aí esse estudo de Machado de Assis dividido em duas fases. A fase romântica, que compreende os primeiros romances de Machado de Assis. A fase realista, com as obras mais emblemáticas. Como eu disse, Machado de Assis no romantismo, nós vamos ver o início ali, o surgimento de um gênio e que irá se concretizar no realismo. A primeira fase machadiana, tida como a fase romântica do autor, compreende desde o romance Ressurreição até o romance Yaya Garcia. Esse período aí vai ser entre 1870 a 1880. Entretanto, mesmo nos primeiros romances, já vemos traços do que será a obra machadiana. Veja só, Machado de Assis nunca foi um simples escritor. E nós vamos ver que ele é aquele escritor do cotidiano, aquele escritor bruxo do Cosme Velho, aquele escritor voltado à sua realidade. Então, mesmo nos seus romances românticos, tidos como românticos, nós já vamos ter pequenos traços de uma realidade, da sua realidade, da realidade do seu tempo. Nós não vamos ver tanta imaginação. Lógico que ainda nesses primeiros romances, o que vai perdurar ainda são as características românticas, mas já com algumas pitadas do que viria a ser futuramente a obra de Machado de Assis. É tanto que em uma de suas obras, na primeira, em Ressurreição, no início, ele já dá um aviso ao leitor. Quando ele diz assim: não quis fazer romance de costume, tentei o esboço de uma situação e o contraste de dois caracteres. Como esses simples elementos, busquei o interesse do livro. Então você vê que aqui ele já nos diz, mesmo no seu romance de estreia, Ressurreição, certo? Que é um romance que vem datado desse período e vem como uma fase romântica, mas mesmo assim ele já demonstra que ele não vai trabalhar com aqueles romances de costume, os romances que existiam na sua época, no início, certo? Todos os escritores que escreviam dessa forma, seguindo esses padrões românticos. Machado de Assis já foge um pouco disso. Entretanto, mesmo nos primeiros romances já vemos traços do que será a obra machadiana, como eu falei para vocês. Aderiu com reserva ao romantismo, o que nós acabamos de tratar. Ou seja, mesmo nas suas obras românticas, nós vamos ver já traços de um futuro realismo. Há uma certa fuga aos romances de costume, ou seja, aos romances da época, aos romances da moda no período, que eram os romances chamados de romances românticos, certo? Mesmo Machado de Assis escrevendo nesses traços, ele já deixa subentender um Machado de Assis que virá a ser no futuro. Romance da primeira fase. Bom, os romances da primeira fase, que nós vamos conhecer mais, ou melhor dizendo, o seu romance de estreia, Ressurreição. Temos A Mão e a Luva, Helena e Yaya Garcia. Como eu já disse, são romances de traços românticos, mas que já trazem um pouco do realismo de Machado de Assis. Ainda em início, no seu início, ainda desabrochando ali, certo? Dando os traços da genialidade do autor. Segunda fase machadiana.
Nessa fase realista, temos o aprimoramento e a confirmação do gênio. Pronto. É nessa fase em que Machado de Assis vai se tornar o que nós conhecemos hoje. Tanto nos seus romances, como em contos, em crônicas, nós vamos ver um Machado de Assis voltado para o seu tempo, para a realidade do seu tempo, um Machado de Assis que critica a sua realidade, que critica os atos humanos, certo? Que faz toda uma análise psicológica do ser humano, social e psicológica. Então nós vamos ter um Machado de Assis inovador, ele já vai começar essa fase com o seu romance Memórias Póstumas de Brás Cuba, que é um romance que vai bater de frente com todas as outras formas de romance existentes na época, certo? Nós vamos ter aí um autor defunto, certo? Olha, o Machado de Assis já começa com sua genialidade, algo que não se parecia. Um autor que vem, que volta dos mortos para contar um pouco sobre a sua vida. Agora, sem restrições nenhuma, porque ele agora é um autor defunto, certo? Então ele pode muito bem falar o que ele quiser. E é o que nós vamos ver nesse romance, que inclusive foi o romance que inaugurou o movimento realista no Brasil, na prosa. Crítico. Nós vamos ver na obra de Machado de Assis uma crítica ferrenha a costumes da sua sociedade, a costumes das pessoas. Nós vamos ver esse Machado de Assis com essa crítica aguda. Às vezes cético, conhecedor da alma humana. Quando você lê Machado de Assis, parece que ele conversa com você, mesmo depois de mais de 100 anos. Ele consegue, às vezes, perceber o que o leitor pensa daquilo que ele está dizendo. E dentro da sua obra, ele consegue descrever um pouco da alma humana, do pensamento humano. Irônico. A ironia vai estar presente sempre na obra machadiana. Inclusive, nós vamos ver, como eu já disse na aula passada, o seu autor, ou melhor dizendo, o seu personagem, o personagem do seu romance de estreia do realismo, Memórias Póstumas de Brás Cuba, que é Brás Cuba, que vem a ser o seu oposto. Brás Cuba, que é aquele que teve tudo e poderia ter se tornado o que quisesse e não foi nada. O contrário do seu criador, que é Machado de Assis, que não teve nada e acabou se transformando, tendo tudo. Principais romances da segunda fase. Aí nós vamos ter Memórias Póstumas de Brás Cuba, como eu disse. Dom Casmurro, que vai trazer a sua personagem, uma das suas personagens principais, que é Capitu. Sobre esses personagens, sobre esses livros, nós vamos tratar melhor em outras aulas. Temos também Esaú e Jacó e outras obras dele, que não vamos falar de todas, que eu já descrevi nas primeiras aulas as obras dele. E em outras aulas nós vamos tratar das principais. Bom, Machado de Assis, como eu disse, ele trabalhou também em conto, crônicas, certo? Que nós iremos tratar. Nós teremos uma aula só específica sobre alguns contos de Machado de Assis, onde ele também foi grande nos contos machadianos. Aqui eu trouxe para vocês algumas frases de Machado de Assis, como essa: não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado de nossa miséria. Você vai encontrar esse trecho no livro Memórias Póstumas de Brás Cubas. Temos essa outra frase também: cada qual sabe amar a seu modo. O modo pouco importa. O essencial é que saiba amar. Fantástico, né? Aí nós vamos ter Machado de Assis no seu esplendor. Machado de Assis no seu auge. Esse autor que conseguiu ir do romantismo ao realismo, certo? De uma forma fantástica. E ele que é o grande nome na prosa realista do Brasil. Aqui eu tenho um pouco a referência bibliográfica, certo? Que me pautou nesse meu estudo. Bom, gente, então aí eu trouxe um pouquinho para vocês sobre essas duas fases de Machado de Assis.
esse autor tão complexo e tão simples ao mesmo tempo. Ele é complexo porque ele busca descrever a alma humana. E a alma humana, os atos humanos são complexos, certo? Então não tinha como ele não ser. E por ser tão vivo, por a sua explicação, sua análise do ser humano, do seu mundo ao redor, ser tão complexa, ser tão perfeita, ele vive até os dias de hoje. Até hoje nós temos Machado de Assis como um dos grandes nomes, como um dos grandes imortais da nossa literatura. Ok, gente? Então esse foi o vídeo sobre a obra de Machado de Assis. Na próxima aula continuaremos mais. Lembrando que nós teremos vídeos aqui no nosso canal às terças e sextas, certo? Seguindo nossos projetos de leitura. Na próxima aula trabalharemos mais um pouco sobre a obra de Machado de Assis, especificamente Memórias Póstumas, Dom Casmurro, ok? Assim, e também na quinta-feira nós temos também dica de livro. Fica ligado que na quinta-feira nós temos um vídeo rapidinho, só trazendo um pouco uma dica de livro para vocês, certo? Na terça-feira eu vou só adiantar para vocês um pouquinho. Nós iremos falar um pouco sobre o mundo de Sofia, certo? Lembrando, não vai ter nenhum spoiler, nós não vamos contar nada do livro que possa atrapalhar. Se caso você nunca leu o livro e queira ler, não vai lhe atrapalhar em nada. Apenas essa nossa análise irá lhe ajudar e muito. Valeu, gente, um abraço. Obrigado por estarem aí. Não se esquece, ajuda o canal. Não adianta só assistir, deixa o seu like e também se inscreve no canal. Um abraço e até a nossa próxima aula. Valeu!